Fábrica de podcast. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e do outro lado da linha hoje eu tenho um cara que eu sigo há muito tempo no YouTube. Tudo começou com uma história sobre drones. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, vou fazer um suspense. Fábrica de podcast. Tô aqui com Rafael, do canal Drone Modelismo, Rafael Ritter. O cara é analista de sistemas, mas ele nunca, assim, se formou completamente, só que o cara é fera, porque ele atuou aí por uns 10 anos, mais ou menos, aí nessa área. Seus hobbies são aeromodelismo, drone racing, e ele fica entretido com praticamente qualquer coisa maker. Eu acho que qualquer semelhança é mera coincidência, qualquer coincidência é mera semelhança, porque eu também sou meio assim, cara, eu até babo com algumas coisas. E aí, Rafael, como é que você tá, meu amigo? E aí, Alex, tudo bom? Como é que tá, cara? E aí, pro pessoal que tá assistindo, tamo aí pra bater esse papinho aí, né? Conversar aí a respeito de drone, a respeito de internet, YouTube. Tô à disposição de vocês aí. Cara, é muito bom, um prazer gigante falar com você. Eu te considero o melhor... como a gente estava falando agora há pouco, né? Parece que eles agregaram o nome YouTube, né, como uma marca, né? Então para mim, você é o melhor YouTuber quando o assunto é drone na internet. Tanto pela sua simpatia, pelo seu carisma, quanto pelo seu conteúdo, pelo que você estuda para falar sobre isso, pelo que você pesquisa para falar sobre isso. E é muito bom ter você aqui, porque eu acho que você vai, inclusive, esclarecer algumas dúvidas aí que as pessoas têm, né, com relação a esse universo. Mas me conta um pouco, Rafael, quando você começou, o que te levou a gostar de modelismos, né, de um modo geral? Bom, essa história é bem comprida, né? Eu acho que... É óbvio, né? Todo mundo, quando é criança, né, independente de depois desenvolver aí o interesse pelo hobby ou não, mas é impossível tu ter uma criança que não veja um aviãozinho a controle remoto voando e não fique com um olhinho brilhando, né? E comigo não era diferente. Na época lá não tinha condições, aí a minha família não tinha condições de investir num brinquedo desses, até porque hoje a gente compra um aeromodelo da China aí por R$500, R$800. Naquela época, nossa senhora, né? Era 5 mil, 10 mil, se a gente for converter por dinheiro da época. Então, impossível. Mas eu tinha um livro, inclusive esse livro ele tá aqui em algum lugar, que era sobre aeromodelismo, e eu gastei aquele livro. Foi um negócio que o livro simplesmente quase se acabou. Mas em algum momento eu também sempre gostei muito de carros também, então em algum momento aquilo ali sumiu da minha frente, comecei a me interessar por outras coisas, até que depois já de adulto eu ganhei do meu filho, no aniversário, um aeromodelo desses que vende na Walmart, bem simplesinho. Cara, e aquilo ali disparou um gatilho, e depois daquilo ali eu comecei a comprar madeira para construir meus próprios aeromodelos, e o negócio não parou mais, né? E esse é um vício que é difícil de sair. Cara, que legal. E quando você fala que o seu filho fez isso aí se torna afetivo pra caramba, né? Não, com certeza, cara. Foi uma coisa muito inesperada, inclusive, né? Porque até mesmo com ele, teve muitas vezes que eu tentei, vamos tentar fazer aqui um aviãozinho, alguma coisa, mas nunca levei muito a sério, nunca funcionou. E quando ele chegou com aquela caixa, pra mim foi uma coisa surreal, né? Porque, não, para tudo, vamos pegar isso aqui, vamos pro parque, vamos tentar decolar, eu quero ver como é que funciona. E é claro, né? Eu nunca tinha pilotado nada, eu acabei destruindo aquele avião. Fui no Big Shop, né? Que depois foi comprado pelo Walmart. A gente comprou outro. E daí depois eu já conheci fóruns na internet, né? O Evo aí, que quem era modelista conhece. Aprendi a construir e foi avião atrás de avião. Inclusive, um dos modelinhos, o primeiro aeromodelo que eu construí em balsa, eu tirei de uma foto desse livro que eu lia quando eu era criança, né? Então eu peguei ele, fiz uma projeção 3D, comprei a madeira, construí
E voou muito bem, inclusive, né? Foi muito gratificante. A partir desse start, então, você se encantou e começou a estudar a física da coisa, né? E fazer acontecer, né? Sim. Bom, e do aeromodelo foram surgindo outros tipos, né, de modelismos, né? Quais outros modelismos, além do avião, apareceu depois? Por exemplo, helicóptero, né? Tem os drones também. O cara que gosta de aeromodelismo, geralmente ele gosta de radiocontrole de uma maneira geral, né? Então, se tu largar um barquinho a controle remoto, se tu largar um helicóptero, se tu largar qualquer coisa a controle remoto, ele vai perder pelo menos algum tempo em cima daquilo ali brincando. Comigo aí não foi diferente. Então, depois dos aeromodelos, e os aeromodelos eles têm uma coisa muito interessante, porque tu tem a pessoa que gosta de voar e tu tem a pessoa que gosta de construir, né? Eu particularmente gosto muito mais de construir do que de propriamente voar, né? E quando tu começa nesse hobby, tu começa a querer construir, tu tem fases. Eu, por exemplo, comecei com as construções de tamanho normal, aviões de cerca de 1 metro, 1,5 metro. Depois tu começa a querer aumentar e quanto maior o avião, mais legal, e cada vez tu quer maior até que tu descobre que aquilo ali supera a tua conta bancária, né? Então tu resolve parar com tudo, vender tudo. E depois eu comecei com os micros, né? Que são, inclusive, muito mais difíceis de construir, né? Aeromodelos com 50 centímetros de asa e tudo mais. Imagino. Depois eu tentei dar uma chance para os helicópteros, né? Os helicópteros que são a minha grande frustração. Tenho, inclusive, um amigo aí, né? Se ele estiver ouvindo aí, o Cebola, né? A gente começou nos helicópteros mais ou menos junto. Eu quebrei o meu, não levei adiante e hoje ele voa de uma forma excepcional. O cara faz coisas com o helicóptero dele que tu não imagina, né? Então, é mesmo, e basicamente foram esses aí os modelismos que precederam os drones, né, na minha vida. Tá. Cara, você falando de controle remoto, a última vez, eu sou de São João del Rei e quando eu vou para São João del Rei eu vou a Tiradentes, aqui eu sou de Minas Gerais. E eu tava fazendo um voo na Praça do Largo das Forras com o meu Mavic Mini. E aí o drone tava assim, né? Claro que na altura que eu podia voar ali. E um senhor chegou, olhou pra mim e falou assim, isso é um drone? Aí eu falei assim, é. Ele falou, cadê ele? Ele falou, se o senhor olhar lá no alto, o senhor vai ver uma pontinha. Eu falei, não vou tentar procurar não. Aí ele pegou e falou assim, cara, mas controles remotos me encantam. Porque eu achei incrível, sabe? E você falou, me trouxe ele na memória. Falou assim, eu sou encantado com controle remoto. Qualquer controle remoto. Porque você controla qualquer coisa à distância, né? E eu não tinha pensado dessa forma, né? E se você for analisar, cara, tudo que é controlável por um controle remoto, até um carro de verdade, se você conseguir automatizar ele para dirigir ele por um controle remoto, isso é fantástico, é fascinante, né? Exatamente. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque se tu parar para pensar, né, falando em drone, basicamente a definição de drone ela é bastante ampla, né? Qualquer veículo radiocontrolado entra na definição de drone, né? Então acaba ficando uma coisa muito ampla, né? E graças a isso que eu tenho conteúdo para falar aqui no meu canal, porque praticamente qualquer coisa radiocontrolada é um drone, né? Eu faço vídeos, por exemplo, de rovers que estão indo para Marte. Então, isso aí é muito legal, cara. E todos esses assuntos aí me interessam, né? Embora, né, segundo o YouTube, não interesse todo mundo que se interessa por drone, né? Por causa das métricas ali. Mas, enfim, com certeza é bastante amplo. As pessoas confundem muito, né? Quando a gente fala de drone, eles já visualizam um quadricóptero, né? Um aparelho que voa, né? Com hélices. Só que, como você disse, né? Qualquer coisa pode ser drone. Inclusive, outro dia eu estava assistindo documentário sobre alienígenas, os alienígenas do passado. Eu sou fascinado com documentário de alienígenas. E eles colocaram um drone aquático, né? Para tentar chegar numa área lá que eles acham que tem uma energia estranha e nenhum drone conseguiu chegar lá. Ele pifava no meio do caminho, tinha que puxar com a corda
né? Então, quer dizer, um drone aquático. Então, gente, drone é qualquer coisa não tripulada ou que é controlada por um controle remoto ou que é controlada por um algoritmo, por uma inteligência artificial. Hoje esse termo aí, ele tá tão amplo que ele acaba até ficando realmente, que nem tu falaste, meio confuso, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, esses veículos da Ehang, que são aqueles que a gente chama de drones gigantes que carregam pessoas, né? Sim. Porque se tu for ser purista na definição, o drone ele é uma aeronave remotamente pilotada sem tripulação. Não quer dizer que não possa ter passageiros. Ah, sim, né? sem tripulação. Sem tripulação. Isso. Então aquilo lá também se enquadraria como um drone, apesar de ter passageiros, né? É muito doido isso. Sim, eu acho que até um carro que se autodirigível, né? Ele não vai ter mais o motorista ali, ele pode ser considerado um drone. Apesar de que, né, o motorista tá ali para qualquer eventualidade retomar o controle do aparelho, né? Exatamente. Cara, falando de drone, né, de quadricóptero, qual foi o seu primeiro drone, né? Você o construiu ou você comprou um drone pronto? Pelo que eu percebo de você, você gosta de montar, eu acredito que você tenha construído o seu primeiro drone, né? Até porque naquela época não existiam drones prontos, né? Não era nem uma questão de opção, era uma questão de se tu Até a DJI vendia, né? A DJI vendia drones, partes, né? Pra você montar. Né? Exatamente. A DJI, ela vendia na época alguns kits, né? Tu tinha o F450, que era um quadricóptero, o F550, que era um tinha a placa NASA, né? Tu comprava a controladora, tinha a NASA Lite, que era mais baratinha, tu tinha a NASA V2. Só que, assim, quando isso tudo começou, quer dizer, na verdade, isso aí foi um pouco posterior, porque tudo começou um pouco antes, né? Que quando alguns aeromodelistas começaram a fazer os seus próprios drones, né? Inclusive tem a historinha, algumas pessoas conhecem, né? Que o firmware das controladoras para drones, ele surgiu em função da utilização de peças do controle do Nintendo Wii. Né, o acelerômetro. Eu vi você falando isso. Isso, exatamente. Eu já vi você falando Tanto isso. que o nome do firmware é Multi-Wii, né? Então, começou aí realmente, né, pelas mãos de alguns entusiastas, algumas pequenas empresas começaram a construir essas plaquinhas, que era uma desgraça para configurar. E aí, claro, né, Frank Wang, dono da DJI, viu isso aí e começou a construir o pequeno império dele aí em cima, né? Mas realmente, né, eles começaram a vender esses drones. Eu comecei não por esses drones, porque eles eram realmente caros na época, né? Tu comprar uma NASA Lite ou uma NASA V2 era extremamente caro. Então, eu comecei por um Mini, que naquela época o Mini drone não era um drone de corrida, não era um drone de freestyle, um drone Mini era simplesmente um drone pequeno para quem não tinha dinheiro para comprar um grande. Então, eu comecei por um modelinho da Hobby King, né, que na época eu acho que era a loja principal aí de Lembro da Hobby King. Isso, depois surgiu... Ainda existe, né? Existe, tá lá, continua com foco grande em aeromodelismo, mas a parte de drones, lojas como Banggood, AliExpress acabaram superando, né? Superaram, com certeza. Então eu comecei por aí, comprei um kitzinho, recebi ele, comprei uma GoPro, na época acho que era uma GoPro Hero 3, que tava, que tinha sido lançada, montei ele e fazia sucesso, né? Porque basicamente era só eu que tinha drone, voava no meio dos aeromodelistas, né? O pessoal mais velho que achavam que eu tava fazendo ali um herege, né? Isso aí não é aeromodelismo, nunca vai ser, pilotar isso aí, né? Tem todo aquele preconceito ali de em cima de uma coisa nova. Você não pilota isso, ele paira sozinho. Sozinho, é tudo sozinho. Aí tu bota no manual, entrega pra eles assim, quero ver tu pilotar isso aqui no modo manual. Vai lá, cara, vai. É mais ou menos isso. O meu F450, eu montei com a placa APM e módulo de GPS, fiz uma telemetria. Cara, mas eu fiquei muito cagão com aquele drone. Porque ele é um drone pesado, eu fico assim, a responsabilidade que você tem de voar com um negócio desse, esse negócio cair na cabeça de alguém é muito grande, cara. Então, assim, eu cagava quando eu ia voar com aquilo. Eu ia pro meio do mato, eu não tinha coragem de subir voo aquilo perto de pessoas de jeito nenhum. Inclusive, ele chegou a cair várias vezes. E tem um episódio engraçado que eu já contei em um outro episódio de podcast com esse cara, inclusive, aí, o Alessandro lá do Tropical FPV, que eu tava falando em off. Cara,
Eu fui pra fazenda da minha cunhada, eu e meu filho, e aí levantei voo com ele lá, voei pra caramba, meu filho voou, a gente achou massa e tal. Falou, pô, tem que achar um lugar legal lá em Divinópolis pra voar. E aqui não tem tantos lugares assim. Fomos pro meio do mato, só que o meio do mato aqui, ele é meio urbano e do lado estavam construindo um prédio que eu não vou citar do que, importantíssimo dentro da cidade, entendeu? Eu levantei voo com esse drone e lá tinha muitas antenas de radiofrequência. E o meu rádio não era um rádio bom, era um rádio Turnage, não é isso? Turnage, claro. Turnage. Cara, o meu drone subiu e não subiu tanto, subiu uns 30 metros e ficou em looping, girando no céu, rodando. E eu não conseguia controlar aquele bicho e eu fui ficando com medo e ele quase acertando as vidraças desse prédio importante que eu tenho certeza que eu seria preso se esse drone acertasse essas vidraças. E eu, puta merda, tô ferrado. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ligar e desligar o controle para ver se eu conseguia retomar a frequência do rádio. Em algum momento eu senti que eu peguei ele, aí eu fui e desliguei os motores, ele caiu. Nisso que ele caiu, ele quebrou aquela placa inferior dele, né, onde fica o gimbal. Depois eu tive que fazer ali a substituição e tudo mais. E cara, eu não passava nem agulha, entendeu? Foi terrível. Depois disso, eu fiquei muito cagão pra voar com ele, sabe? Assim, voei menos. Aí eu fui pros Estados Unidos, fomos passear lá, fui lá na Best Buy, comprei um Spark e comecei a voar com o Spark. E aí não, aí outra vida, tudo né? mudou de figura, é outra situação, né? Aí dá segurança e tudo mais. Inclusive, uma coisa polêmica que na época, eu acho que você vai concordar comigo, não sei, né? Todo mundo chamava o Spark de drone selfie. E eu nunca concordei que o Spark fosse um drone selfie. Porque ele atingia altitudes gigantes e ele conseguia chegar muito longe. Então, assim, para ele ser um drone selfie, ele teria que ter vários limites aí, né? Claro que ele foi feito com essa intenção já da DJI, trazer o drone para o universo mais popular, mais acessível para as pessoas comuns poderem ter um drone. Mas para mim ele não é um drone não é um drone selfie. Para você o Spark é um drone selfie? Então, Alex, em primeiro lugar, parabéns por ter montado um drone com uma APM, tá? Porque esse aí era o caminho difícil, né? O mais fácil era comprar uma NASA. Eu custei a configurar a placa, entendeu? É demorada e vou te dizer, muita gente simplesmente desistia, né? De tanta raiva que passava, porque era... Mas eu consegui, fiz ele voar, controlava o gimbal e fiz inclusive um vídeo pro Arraial que eu fui criado, sabe? Assim, não ficou estável, mas fiz um vídeo com esse drone. Mas o fato é que muitas vezes, até porque também naquela época tinha até aquela época, né? Hoje em dia também tem muito clone de placa e nem todas tinham a mesma qualidade, nem todas tinham a mesma confiabilidade. Com certeza. Então era muito comum tu montar o teu drone, tu voava com ele tranquilamente aí durante uma semana, um mês, e de repente do nada, sem motivo aparente, ele travava e tu perdia o drone, ou aconteceu algum acidente, né? Sim, perigosíssimo, inclusive, muito né? perigoso. Mas com relação ao Spark, na verdade, isso aí foi uma moda que a DJI também aderiu, até fiz alguns vídeos sobre isso, de alguns drones que eram vendidos realmente como selfie drone. Foi uma modinha ali que daquela época. Sim. E a DJI, então, resolveu lançar o Spark com aqueles controles de gesto. E se tu vai olhar ali na divulgação, eles utilizaram muitas meninas, né? Muitas mulheres, né? Porque o drone era uma coisa mais masculina. Então, eles já trouxeram essas simplificações. Isso não tem nada a ver com capacidade, sim. Eu acho que com interesse... né, feminino. Óbvio. Mas com o intuito de ampliar ali o interesse em cima dos drones. E todas essas questões de controle por movimento, poder tirar foto com gesto e tudo mais. Então elas pegaram isso aí e venderam a ideia do selfie drone. Mas eu concordo contigo, cara. Ele era muito mais do que isso, né? Se tu comprasse ele sem o rádio, que tu tinha a opção de comprar sem o rádio, sim. controlar com o celular ou então só com os gestos, aí eu acho que sim.
Mas tu Sim. podia, depois de encher o saco de fazer selfie, porque, putz, é uma ideia que não tem como se sustentar, né? Eu Com vou certeza. investir 3 mil reais, 4 mil reais numa coisa que um pau de selfie faz quase igual. Então, depois que tu enjoava de fazer selfie, tu ia lá, comprava o radinho e conseguia voar legal com ele, né? E eu nunca utilizei essas funções de gesto com Não ele. funcionava Era conectado no controle e pronto. Não funcionava Entendeu? direito. Não, quer dizer, funcionava direito que nem funciona hoje o desvio de obstáculos, né? Ah, sim. Funcionava com a luz ideal. Aham. Se a luz tivesse ideal, tu tivesse ali Sim. um profissional de iluminação do teu lado, pra te dizer, Isso. não, agora tu pode usar, funcionava. Aham. Agora, na vida real, era só muito raramente funcionava. Cara, mas o Spark é um drone muito legal até hoje. Eu acho que a única deficiência dele, na minha opinião, é bateria. Ele é Entendeu? muito carismático. Sim, Eu sim. fiz esses tempos um videozinho, um Reels lá pro Instagram, coloquei no TikTok lá também, falando sobre o Spark, e o pessoal ficou louco. Rafael, faz um vídeo sobre ele, a gente quer um vídeo sobre ele. E inclusive, se tu entrar no Mercado Livre, tu quiser comprar um Sparkzinho pra ti, eu às vezes tenho essas loucuras, né? Comprei um Phantom, um pra mim, comprei um drone que foi... Cara, eu acho que é o drone mais antigo do Brasil, ele foi... Cara, eu vi foi o do Japão, de 1989. 89, exatamente. Eu comprei, cara. Fui lá no Japão e tal. Então, eu sou desse tipo também, tá? Se eu vejo um negócio ali, eu gosto. Então eu tenho essas coisas. E esses tempos aí eu resolvi assim, cara, ia ser legal se eu comprasse um Sparkzinho pra deixar aqui no cenário, né? Um dronezinho que todo mundo gosta. Até daqui a pouco pegar um amarelinho ali, de uma corzinha diferente, né? Que aqui no Brasil praticamente todos eram os branquinhos que vendia. E fui no Mercado Livre e descobri que é o preço de um Mavic Mini. É sim. Né? Não tem como, sabe? E não tem motivo. Não, eu quero um drone, vou comprar um Spark. Não faz isso, cara. Compra o Mini porque é o mesmo preço e é muito melhor. A não ser que seja por uma questão de colecionismo, nostalgia, né? Sim, com certeza. Mas ele é muito bom, muito interessante. Pra época ele era muito bom. Sim, com certeza, cara, com certeza. E eu percebo hoje, falando de Mini, né, de Mavic Mini, né, porque a DJI ela pegou o formato do Mavic, encolheu ele, chamou de Mavic Mini, e depois por algum motivo, né, ela foi lá e retirou o nome Mavic, porque eu acho que ela queria valorizar, né, o nome Mavic, e deixou com o nome de Mini 2, mas não faz sentido ele chamar Mini 2, porque se é Mavic Mini, então por que é Mini 2, né? Então teria que ter o Mini 1 antes do Mini 2, né? Assim, cara, essa história aí, ela é umas loucuras. Inclusive, Alex, nos meus vídeos o pessoal acha muito engraçado, né? Não sei se pode falar palavrão aqui. Manda ver. Em vários vídeos eu digo que a DJI iniciou um processo de nomes bosta, né? Então, como tu falaste aí, o Mavic Mini virou Mini, né? Tu diz assim, comprei um Mini. Que tu comprou? Tu comprou um carro? Não faz sentido. Né? O Mini não, Cooper. Cara, tu precisa dizer que é um Mavic Mini. Sim. Da mesma coisa, tu vai comprar, por exemplo, uma câmera, uma Osmo Action. Pô, eu sei o que é uma Osmo Action. Agora eu comprei pra mim aqui uma Action 2. O que é uma Action 2? Ninguém sabe, cara. E os nomes que ela tá utilizando são tão ruins que se tu entra no site dela, no site ela ainda usa os nomes antigos. Sim. Né? Sim. É uma coisa que realmente... OcuSync, agora se chama O. Como é que tu chama um negócio de O, né? É o, literalmente, cara. Não faz sentido nenhum. Cara, mas só continuando com relação ao Mavic Mini, eu percebo nos grupos que eu participo de drones que o pessoal que sai do Mavic Mini, que amava o Mavic Mini, porque o Mavic Mini é incrível, e vai pro Mini 2, né? Eles começam a criar um preconceito com o Mavic Mini, né? Fica assim, não, pô, o Mavic Mini, que é isso? Não, porque o Mini 2 é que é drone, não. Então compra o Mini SE, porque o Mavic, cara, porra, eu nunca tive problema com o meu Mavic Mini, já voei muito, faço orbital, inclusive uso LIT também nele de vez em quando, que algumas funções que não tem, que eu acho que eu também não sei por que não tem funções do Mini 2 no Mavic Mini, porque poderia ter, porque é o mesmo, né? Assim, não faz sentido não ter, né? Por exemplo, foto em 360 graus, por que não tem no Mavic Mini e tem no Mini 2, né? Acho que até no Mini SE tem a foto panorâmica, né? Isso aí é comercial, né? São decisões comerciais. É a lei da obsolescência programada para fazer com que o meu interno faça assim, cara, você precisa ter uma foto panorâmica, então compre o Mini 2, entendeu? Exato. Mas eu não vou ceder. Exato. Não vou ceder. Não, mas é que isso aí é tudo uma questão relativa, né? Eu me lembro até hoje, cara, quando eu
peguei o Mavic Mini nas mãos, eu falei, cara, isso aqui é o drone definitivo. Sim. Porque ele tem uma câmera absurdamente boa, claro que ela não faz 4K, Sim. mas ela é absurdamente boa, um gimbal absurdamente bom, um tempo de voo muito bom, o alcance dele, que é ali 4 quilômetros, você não consegue tudo isso na cidade, mas ainda assim é muito bom para a maioria dos usos. O que mais que eu posso querer? Né? Sem contar que eu decolo de uma praia, se eu for decolar qualquer drone, se tiver uma criança, vai parar tudo que tá fazendo para ver o drone decolar. A Mavic Mini, ela nem toma conhecimento, ela não vê, não chama atenção. Verdade. E pra mim isso aí é fenomenal. É fantástico. Né? Então aquilo ali era ótimo. Quando lançou o 2... né? Daí é óbvio que algumas pessoas vão olhar pro Mini e vão dizer assim, não, isso aí não é drone bom, né? Não é mais bom para mim, mas é um excelente drone. Agora, uma coisa interessante, né, que eles tentaram, eu acho que foi um experimento, porque recuaram, né, incluir ali uma bateria que não é de polímeros de lítio, né, que não é lipo, né? Você sabe me falar por que eles recuaram? Porque, assim, aparentemente a bateria não causou problema. Será que é por uma questão de ter mais torque no motor ou não? É porque a bateria de íon de lítio realmente ela é muito boa quando tu precisa de maior densidade de energia, mas não precisa tanto de descarga rápida. Ela tem ali uma capacidade de descarga menor. Eu sempre faço aquela analogia com um balão, né? Se tu tiver um balão com um bocal pequeno, não adianta tu querer que o ar saia mais rápido, porque ele não vai sair, ele só vai sair de acordo com o limite do bocal. Se tu apertar esse balão para sair mais rápido o ar, pode ser que ele estoure. Né? E é mais ou menos isso que acontece com as baterias. Então, se tu precisa de uma bateria com maior capacidade de descarga, é a mesma coisa que tu precisar de um balão com um bocal maior. O ar vai sair mais rápido e ela vai descarregar mais rápido. E o que acontece com as baterias de íon de lítio é que elas não têm essa capacidade de descarga tão grande. Claro que a tecnologia melhorou muito. Tanto que elas são utilizadas hoje nesses vapes aí que o pessoal utiliza, né? Que também demanda ali uma corrente bem alta. Mas no caso do Mini tinha uma limitação e isso aí prejudicava principalmente ali a forma como ele lidava com o vento. Né? O Mini aí, apesar da DJI não deixar isso muito claro, ele não lidava muito bem com o vento, e isso aí era uma das principais reclamações que inclusive dizem que fizeram lá o Frank Wang solicitar que o lançamento do Mini 2 fosse antecipado, né? Eu já ia te fazer essa pergunta se isso é verdade. Cara, isso aí é lenda do meio, né, cara? A gente não sabe se é verdade, se não é na época, em princípio, quando divulgaram, era uma informação insider, né? Alguém de dentro da DJI que disse, mas se eu quiser, eu posso dizer qualquer coisa e afirmar que foi alguém lá de dentro que me falou, né? Não tem como saber. Sim, com certeza. Você tem os dois aí que eu já vi você mostrando em vídeo, né? O Mavic Mini e o Mini 2. Tem. Quando você decola um e decola o outro, você sente diferença? Cara, muito pouco. Muito pouco. Assim, em situação normal, praticamente nada. A diferença começa quando tu começa a te afastar um pouco, né? Porque daí, no caso do Mini 2, tu tem um link muito mais resiliente. Mas a partir do momento que tu decolou ele, tu tá voando próximo de ti, cara, muito pouco, quase nada, né? Para não dizer nada. Eu assisti alguns vídeos seus de especulações sobre o Mini 3, né? Até eu achei muito engraçado que você falando que ele ficou meio que invertido, né? Parece que a frente é a traseira e a traseira é a frente, né? Isso. Foi o primeiro vazamento, deixava meio confuso isso aí. Mas aí depois eu vi, até saiu, parece que a foto de uma caixa dele. Algumas pessoas até já fizeram brincadeira que já estão vendendo ele por aí e tal, né? O que você espera do Mini 3? Você espera muita coisa diferente? Os sensores vão de fato aparecer por ali? Cara, tu sabe que o Mini 3 ele é um produto muito interessante aí que vale a pena uma noite aí de cerveja batendo papo num boteco, cara, porque até muito recentemente a gente tinha só a DJI nadando de braçada, né, lá na frente.
muitas empresinhas aí fazendo dronezinho de brinquedo e tudo mais, e algumas poucas empresas que começaram a desenvolver produtos, digamos assim, um pouquinho inferiores aos produtos de entrada da DJI por um precinho menor também, né? Tu tinha, por exemplo, a Xiaomi, que lançou o Mi Drone, depois o Mi Drone 4K, depois tu tinha ali a Hubsan, que lançou o X8 SE, que assim, são drones bons, mais baratos, mas não tão bons quanto o DJI. E quando, em algum momento, as empresas, elas resolveram começar a tentar fazer produtos melhores que os da DJI. Então, no caso do Mini, a gente tem aí algumas fabricantes como a Autel, né, que lançou o Autel Evo Nano, e também a Hubsan, que lançou Zino Mini Pro e o Zino Mini SE. Né? E principalmente o Zino Mini Pro. Concorrentes diretos, né? Até de nome, né? E eu recebi aqui, eles me mandaram para testes. O Zino Mini Pro é um drone fenomenal, cara. Numa época em que a DJI dizia que não tinha como colocar todas aquelas coisas dentro de um drone sub-250, uma empresinha que até então só fazia brinquedos foi lá e fez um drone absurdamente bom, né, no sentido de especificações técnicas. Uma câmera com uma filmagem noturna excelente, um alcance muito bom, enfim, tudo aquilo que a gente queria. Então meio que eles anteciparam tudo isso que a DJI está colocando no Mini 3. Né? A própria Autel com o Nano e o Nano Plus também fizeram isso, colocando um sensor ali de quase 1 polegada, sensores anti-colisão, de forma que agora chega a DJI com o Mini 3, colocando nele um monte de coisa que a concorrência já tinha colocado. Sensor anti-colisão, sensor de câmera maior, a parte de baixo ali, ao invés de ter só um sensor de posicionamento visual, também tem sensor estereoscópico ali para ajudar a identificar obstáculos. Então é óbvio que eu tenho uma curiosidade, eu tô louco para botar minhas mãos nele, mas não tem até agora nada que eu veja nele e diga assim, nossa, isso aqui é revolucionário, né? Mas vamos esperar para ver. Entendi, cara. Esses outros drones concorrentes, né, que estão tentando chegar na frente da DJI, eles estão tendo uma construção interna boas, placas boas? Então, isso aí é o porém. Isso aí é o porém, né? Tu pega, por exemplo, o X8 Mini SE da FIMI, ele é um drone ok. Ele é um drone que não dá problema, é da Xiaomi, as pessoas né? compram. É da Xiaomi, exatamente. Uma subsidiária. É um drone que não dá problema. Já o Zino Mini Pro, especificamente, ele foi um drone que deu muito problema, deu muita falha. Eu tive muita sorte que eu recebi tanto o Pro quanto o SE, que inclusive está aqui em cima da mesa agora. O SE é um excelente drone, voa por 41 minutos, um negócio que é inacreditável. Caraca. Mas o Pro, ele por algum motivo aí começou a apresentar um monte de problema de incompatibilidade, desconexões, perda de sinal, eu não sei o que mais, que eu acredito que nesse momento aqui eles já tenham arrumado a maior parte desses problemas, mas ajudou a dar uma queimadinha, né? Não só na própria Hubsan, como nas concorrentes da DJI de uma maneira geral. Então é claro que tu não vai ter no equipamento, digamos assim, já é de uma concorrente, né? Eu vou comprar um carro da marca que eu confio ou de uma marca nova? Vou comprar da marca que eu confio. Para eu comprar da marca nova, ele tem que me oferecer mais por um valor melhor ou igual, né? Então gerou uma desconfiança aí por parte das pessoas aí, não só na Hubsan, como em várias outras marcas que estão querendo se firmar aí, né? Eu assisto muitos vídeos a esse respeito, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu já observei esse tipo de coisa. Inclusive, um cara comprou um desses, não me lembro qual deles, ele foi fazer um teste de unboxing, depois foi lá pra fora fazer o primeiro voo e o drone caiu na frente das câmeras, e ele manteve o vídeo para mostrar e tudo mais. Depois ele voou de novo e deu tudo certo, né? Cara, agora uma coisa que eu fico encucado, né? Vamos pegar aí, por exemplo, a gente pega vamos falar de iPhone, né? Tem o iPhone, é um modismo, né? Pro pessoal, tem gente que tem iPhone e nem sabe usar todas as funcionalidades dele. Tem porque é status, é caro e tudo mais. Então, eu acho que uma pessoa
que tem um iPhone, ela quer comprar um iPhone maior possível, né? Por exemplo, um Pro Max aí da vida, e aí, enquanto que se for pegar um iPhone SE, que é o pequenininho, que é do tamanho do antigo iPhone 5S, essa pessoa, por conta do status que ela quer apresentar ter ali, ela não compra esse smartphone. Agora, no universo dos drones, eu acho que isso muda um pouco de contexto, né? Eu acho que quanto menor, melhor. Então, vamos supor o seguinte. Eu, por exemplo, se for para eu pegar um drone, né, pegar um avião, sair do país, eu acho que eu saio com o meu Mavic Mini tranquilamente na mochila, sem me preocupar com nada. Se fosse um drone maior, aí talvez eu teria que declarar, falar um monte de coisa, e eu ficaria até inseguro e com medo de viajar com esse drone. Bom, aonde que eu quero chegar? Será que essa criação desses drones menores não atrapalha o comércio dos drones maiores com a própria DJI? Eu acho que não, cara, porque tu tem alguns tipos de consumidor bem distintos aí nesse segmento. Tem esse pessoal aí que tu falou que prefere um dronezinho menor, mais fácil de transportar, até porque tem evoluído muito e tudo mais. Mas tu também tem aquele cara que tá buscando o drone mais caro que ele possa pagar, né? Ele vai querer um Air 2S, né? Por mais que ele não filme em 4K, ele não usa o Active Tracking, ele não faz uma série de coisas ali que o drone oferece, mas ele quer um Air 2S. E, inclusive, isso aí gera uma situação muito interessante que eu sempre comparo com aquele cara que compra o melhor carro que ele pode pagar e depois não tem dinheiro para fazer a manutenção, né? Tu vê aí gente que gasta lá 10 mil reais comprando um Air 2S e depois está nos grupos ali comprando bateria paralela, né? Genérica, paralela, sabe? E eu digo assim, pra que tu comprou um drone se tu não tem condições de manter ele, comprou mais baratinho, né? Seria muito mais coerente. Então, assim, eu acho que não atrapalha, né? Respondendo a tua pergunta, porque tu tem vários tipos de público, né? E não esquecendo que existe também o público profissional. Não, né? obviamente. Daí, né? Quando eu falo dessa forma, eu excluo um pouquinho o grupo profissional, porque o grupo profissional aí já é outra pegada, né? É outra pegada. Mais o usuário inclusive, normal. também é um assunto interessante, porque muitas vezes o cara que ele quer começar a trabalhar com isso aí, ele vai já, né, pro drone mais porrada, chega no mercado e descobre que os concorrentes resolvem o mesmo problema com o Mini 2 ali e ele não consegue competir com preço. Com certeza. E aí ele tem que vender e comprar um dronezinho menor. Com certeza. Mas, cara, é porque eu acho... quando eu vi pela primeira vez o lançamento do Mavic Mini, tem até um brasileiro que participou aí, ele fez filmagens, ele recebeu 2 unidades e ele fez alguns vídeos. Eu assisti um vídeo dele apresentando aí o drone, eu fiquei maravilhado. Eu falei, pô, acabou, não tem mais, né, o que se fazer, né? E eu acho que isso vai perdurar aí por muito tempo e talvez ainda chegue drones menores aí, né, e com uma capacidade... violenta e incrível, né? E tomara que isso aconteça, porque é muito prático, muito fácil, e talvez esses menores se tornem os drones maiores e assim sucessivamente, né? Cara, Deus te ouça, cara, porque inclusive quando na ocasião do lançamento do Mavic Mini, muita gente vibrou aí, porque em princípio o Mavic Mini ele seria um drone sub-250, né? Sim. Não preciso registrar, não preciso fazer solicitação de voo. E aí o DCE foi atrás e resolveu que eles iam utilizar ali o PMD, né? Que é o peso máximo de decolagem, ao invés do peso de decolagem. E eu sempre fui muito contra isso aí, porque em todo o mundo tu percebe que as autoridades elas entenderam que valia a pena tu dar uma vantagem pro público para ele optar por dronezinhos menores que oferecem menor risco. Com certeza. E aqui no Brasil não. Por uma bobagem, por uma murrinhagem, eles resolveram partir para esse lado aí, de modo que uma pessoa que talvez, né, mesmo podendo comprar um drone grande, poderia optar por comprar um pequenininho para usufruir dessas simplicidades, ele acaba comprando drone grande mesmo, já que é tudo a mesma coisa, né? Então, eu acho que foi mais um exemplo aí do Brasil mostrando de como não lidar com coisas novas, né? Cara, mas o Brasil é um país que acho que gosta de dificultar certas coisas. E já que você tocou no assunto de legislação, né?
Eu participo de grupos aí, eu percebo, cara, que o pessoal, eu não sei, né? Acho que tem uma hipocrisia muito grande no meio aí com relação a isso. Porque o pessoal fica assim, porque tem que registrar o drone, inclusive tem um monte de gente que vende esse serviço e é tudo gratuito, né? Inclusive hoje até o registro da Anatel é gratuito, né? Já foi pago, mas isso foi derrubado, isso foi muito legal, muito interessante. Só abrindo parênteses aqui, eu acho que é importante ter aí como se fosse um despachante, né? Um despachante para ajudar nessa questão de documentações aí de drone, até porque nem sempre todo mundo tem tempo, nem sempre todo mundo acha fácil e viável, e parece que o site também é bem travado, bugado, enrolado, né? Então eu acho que vou chamar de despachantes de drones, eles são importantes, com certeza. E aí o pessoal fica oferecendo serviço, porque tem que isso, tem que aquilo. E esse mesmo pessoal que participa do grupo fica fazendo vídeos de long range, fica fazendo fotos aí a 500 metros de altura. Porra, aí eu fico assim, que incoerência desse cara, né, meu? Total. Eu me lembro muito bem que no início ali, quando o DCE apresentou as normas, eu estava fechado com eles, sabe? Até porque naquela época eu tinha uma empresa de captação. Antes das regras, todo mundo que trabalhava com isso era basicamente marginal, porque era proibido, né, em princípio. Então surgiram as regras, eu fiquei fascinado. Falei, cara, finalmente agora o mercado vai se desenvolver, como de fato aconteceu. Óbvio. Né? Mas de lá para cá, nada mudou, nada evoluiu aqui no Brasil. Sim. Então, naquela época, eu era um cara extremamente rígido quanto a isso. Cara, façam o certo, se não fizer o certo não adianta, vocês têm que fazer o certo, eu faço o certo, não sei o que mais. Até que em determinado momento, eu concluí, percebi, já conversei com algumas pessoas aí que concordam comigo, que o meu papel não era exigir que as pessoas fizessem o máximo. Claro. Quem tem que fazer isso aí são as autoridades. Obviamente. Eu tô ali tentando, digamos assim, pedir para as pessoas fazerem o possível. O seu caráter é educacional, né? É educacional. Tu não quer solicitar voo, pelo menos cadastra teu drone, que é só uma vez. Tu não quer cadastrar nem solicitar voo, então pelo menos não voa perto de aeroporto, não voa acima de 120 metros, não faz barbaridades. Sim. Né? Sim. E isso aí eu acho que é muito mais interessante, muito mais educativo do que o DCE está fazendo. Porque eles chegaram ali, criaram uma ferramenta que evidentemente ninguém usa e país nenhum do mundo tem uma solução daquelas ali, porque eles sabem que é utópico tu esperar que as pessoas entrem no sistema, ainda mais um sistema ruim daqueles. Já fiz vídeo fazendo análise de usabilidade do negócio, é terrível, sabe? É impossível alguém aprender a utilizar aquilo ali sem fazer um curso. Sim. Então, os países, eles estão partindo direto pro TM, lá pro Remote ID, né? Mas aqui no Brasil se optou aí por esse caminho aí, que é uma coisa que infelizmente não funciona, né? Então não peço mais, não tento convencer as pessoas a fazer o certo, simplesmente façam o possível. Eu acho, cara, que é mais importante você agir corretamente do que você fazer o registro e não agir corretamente. Exatamente. Né? Porque é o que eu vejo esses caras aí vendendo a ideia de faça o registro e estão cagando e andando, né? E fazendo, né, merda, né? Com perdão da palavra. E enquanto tem pessoas que às vezes não registram e voa, né? Porque, porra, até onde eu sei, você tem que ter o seu drone num campo de visada, você não pode perder ele de vista, né? Você tem que agir, né? Não pode ultrapassar 120 metros de altura e tudo mais. Não, na verdade, tu não pode ultrapassar 40 metros de altura, né? Sim. Pior ainda. Pior ainda. Mas assim, esse pessoal aí que faz registro, quando eu digo que faz registro, que vende o serviço de registro, eu acho que é muito interessante porque facilita a vida de quem não quer óbvio. fazer uma faculdade, né? Pra conseguir registrar o seu drone. Não, claro. Agora, o pessoal que fala, façam isso, façam tudo certo e não faz, isso aí realmente é um grande problema. A gente teve até, inclusive, aí final de semana, aquele incidente ali, né, do drone lá no show, que ficou preso nos cabelos lá da DJ, né? E daí eu aproveitei para fazer um vídeo, inclusive disse, né, não tentem agora cancelar esse piloto, demonizar ele, de né? forma o cara tava alguma. ali fazendo um trabalho. Sim, sem dúvida.
Mas aconteceu, né, de muita gente aí que eu já vi postando algumas barbaridades em grupos, detonando o cara, né, e pregando moral de cueca ali. Realmente isso aí acontece bastante, vai continuar acontecendo. Cara, uma vez aconteceu um fato comigo muito interessante. A partir do momento que você pega um carro, entra dentro dele, começa a dirigir, você é passivo a bater com esse carro, a qualquer momento, né? Com o drone não é diferente. A partir do momento que você subiu esse drone, ele é uma máquina. Ele pode dar uma pane no motor, você pode Por melhor que tu seja. Não, exatamente. pode bater num pássaro, né? Pode acontecer ali um vendaval de repente do nada e acontecer qualquer coisa. Então, uma vez eu bati meu carro, eu confundi que a rua era mão única e era mão dupla, porque a minha rua estava mudando, isso aí me deu um parafuso. E na mesma hora, a mulher saiu gritando do carro: "Pau, que você bateu no meu carro, não sei o que tem." Eu falei assim: calma, tá tudo bem, desculpa, o erro foi meu, eu não olhei pra esse lado, mas você não vai ficar no prejuízo não, tá tudo certo, acalma seu coração. E ela continuou gritando, e aí eu fui acalmando ela, a gente resolveu, pagou. No fim das contas, ela me ligou, falou assim: "Alex, obrigado, nossa, ainda bem que foi em você que eu bati." Falei, pois é, né? Tá vendo? Mas eu acho que a questão, cara, da vida, né, como um todo, é você assumir responsabilidade. Sim. Né? Agora, isso não te coloca, né, um bandido, isso não te coloca né, o que você disse, não tem que demonizar situações, porque é um acidente, acidentes acontecem. Sim. Agora, é claro que existem negligências, imprudências, imperícias, aí é outra história, né? Sim. Apesar da gente não dever demonizar, é sempre interessante a gente pegar essas situações e analisar elas. Sim, né? Claro. Por exemplo, as pessoas que eu conheço, que na minha opinião assim, são alguns dos melhores pilotos de FPV do Brasil, são pessoas que não fazem esse tipo de trabalho de pegar um drone FPV e fazer um show, né, e voar por cima das pessoas, sim. Né, por entender que isso aí é muito perigoso e que não vale, né, o risco. Sim. Né, um drone de corrida aí, por mais que hoje em dia se utilizem uns dronezinhos que não chegam a 250 gramas, né, mas aí faz um estrago. Ainda assim eles pegam uma velocidade muito grande, né, então nesse caso aí foi uma fatalidade? Foi. Na verdade, depois ficou sabendo aí que era um movimento ensaiado, né? A DJ ia se abaixar, o drone ia passar por cima, depois ela ia levantar, só que ela levantou muito cedo. Sim. Então, poxa vida, não poderia passar um pouquinho mais alto, né? E evitar que esse tipo de risco acontecesse? Claro. Né? Ou melhor, precisa fazer esse tipo de evento? Sim. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que está a discussão. Sim. Porque o fato dele estar fazendo ali, ok. As pessoas fazem, as pessoas pagam para os pilotos fazerem, é um mercado que vai se desenvolver, mas eu não acho que seria ali um trabalho que eu me sentiria confortável em fazer. Mas eu acho que nesse caso aí, né, vamos correr o risco, né? Teve uma coisa meio assim, né? Porque você não pode, eu acho que de forma alguma, fazer uma manobra, né, no meio de um show, no meio de um público, né, com essas características. Né? Eu acho que isso aí teve aquela coisa de... É igual beber e dirigir, né? Eu vou correr o risco. Né? Mas tu tá correndo o risco em nome de todo o público que tá lá, né? Sim, com certeza, né? Então, esse que é o grande tem que problema. ser muito bem Existe pensado. a questão ali a questão da anuência, que também é muito mal compreendida e inclusive juridicamente mal explicada. Também. Porque algumas pessoas dizem que basta tu colocar ali naquelas letrinhas atrás do ingresso que vai ter um drone e que ao entrar ali tu é anuente e tudo mais. Assim como existem entendimentos, como o pessoal do DCEA mesmo, já perguntei lá pro Coronel Vargas, e ele disse que não, que aquilo ali não significa anuência. Sim, obviamente. Então, não tem um contrato ali, né? Não tem um contrato. Não existe um contrato, né? Então é um terreno nebuloso ainda que precisa se desenvolver. Sim, e como pedir autorização também para todas as pessoas de um evento, então, né? Que isso vai rolar. Difícil. Né? É um negócio muito complicado. É mais uma daquelas leis que realmente complicam. Né? Sim. Porque a exemplo da solicitação de voo, eles sabem que as pessoas em geral não vão solicitar, eles sabem que as pessoas nem sabem que isso existe, né? Não fazem nenhum tipo de campanha, mas eles sabem que se der algum problema e alguém
morrer ou alguma coisa assim, as chances dessa pessoa não ter solicitado o voo são muito grandes. E isso aí, então, limpa a barra deles. Sim. Sim. Ah, sim. É justamente isso. Pra eles é muito bom, mas pro público só criminaliza mesmo. É o Pôncio Pilatos, né? Exatamente. Rafael, eu vou sair um pouco do assunto de drone para falar um pouco sobre assunto de produção de vídeo para YouTube. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse se você tem mais alguma coisa que gostaria, alguma curiosidade aí sobre drone para falar pra gente. Ou se encerra aqui mesmo. Tem muita coisa. Dá pra ficar falando aqui até amanhã. Então vamos lá, vamos fazer uma coisa. Me fala um perrengue que você já passou com o drone. Pronto, aí a gente encerra o drone e vai pro vídeo. Sabe que perrengue eu até não tenho tanto, cara, porque assim, eu sempre digo que o Drone Modelismo, cara, é o único canal de drone do YouTube burro o suficiente pra tentar ganhar views e crescer com base em informação, ao invés de sair por aí fazendo voo louco e botando no canal. Fato. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. É porque o seu canal, ele é documental. Eu amo isso, cara. Então, eu tento fazer ali as minhas pesquisas, né, e colocar os videozinhos ali pro pessoal, e tem funcionado muito bem. Mas, em função disso aí, até para que eu me sinta confortável em poder falar, e se eu quiser sentar o cacete em alguém por alguma coisa que essa pessoa fez, não que alguém vá se importar comigo, mas como eu digo ali, o canal é meu e foda-se, né? Eu procuro não fazer muitos voos. E realmente eu não faço muitos voos. O meu grande barato hoje, isso aí foi uma coisa inusitada, é fazer o vídeo. Não é nem tanto voar ou fazer um review. Review até tento nem fazer tanto. Mas em função de voar, né, menos do que a média, aí eu acabo não tendo muitos perrengues. Mas lá atrás teve uma situação que foi muito engraçada, que tu deve lembrar, todo mundo que tinha F450 tinha sonho de ter uma TBS Discovery. Que era, eu costumo dizer que foi o primeiro drone capaz de fazer os nerds da época que gostavam de drone pegar a mulher, né? Porque ela era top, era a mesma coisa que tu ser um surfista, tu ser um skatista. Pô, tu não tinha uma porcaria do F450, tu tinha uma TBS Discovery e tu ia fazer um voo radical. E então eu montei uma TBS Discovery, coloquei uma NASA Lite nela e coloquei um gimbalzinho adaptado com uma GoPro. E isso aí foi suficiente para eu começar a pensar em fazer alguns trabalhos. Claro, numa época em que tudo era ilegal ainda. Sim. Mas eu resolvi ali que eu ia fazer alguns trabalhos. Tive a oportunidade de filmar. Na época, nem me lembro o que era uma aula de yoga que estava acontecendo lá em Porto Alegre, que o pessoal chamou pra gente fazer esse vídeo aí. E a empresa que eu era sócio naquela época já tinha um Phantom 3. Que daí a gente utilizou para fazer esse trabalho, mas eu peguei a minha TBS para fazer o making off. Né? Não, vamos fazer o making off, mostrar o drone voando, era uma coisa que era novidade na época. E eu decolei com a TBS e estava indo tudo bem, até que a TBS simplesmente resolveu derivar para a direita e simplesmente foi embora e eu não vi mais. Foi o famoso fly away, né, que esses drones tinham. E eu fiquei lá procurando por um tempo, acho que umas 2 horas, não encontrei, fui para casa. Passou uma semana, um amigo meu me mandou um print screen pelo WhatsApp de um anúncio, acho que era do Mercado Livre, da OLX. Caraca, um sujeito achou o seu drone e tava vendendo. O cara vendendo um TBS Discovery. E aí depois um outro anúncio que ele tava vendendo a minha GoPro. Caraca, e então, aí? Então o que eu fiz? Cara, fiquei brabo, né? Óbvio. Fui até a polícia dar queixa, né? Porque, enfim, né? O drone era meu, estava sendo vendido, eu tinha perdido ele. E aí, acabei marcando com alguns amigos meus, pedi ajuda deles pra gente meio que fazer uma emboscada, né? Eu vou tentar comprar o drone desse cara, quando ele chegar lá, vocês aparecem e a gente vai dizer pra ele, ó, esse drone é meu, tá aqui provando, tá aqui o boletim de ocorrência. E a gente foi, então, marcamos lá no Mercado Livre de Porto Alegre. O rapaz chegou, só que pra minha surpresa, ele veio direto em mim e perguntou assim, cara, tu não perdeu um drone? E aí eu falei assim, cara, perdi. E ele só falou assim, ó, tá aqui teu drone. Cara. E me devolveu. E nesse meio tempo aí ele olhou em volta, tinha um monte de gente, os meus amigos, né, que estavam ali cercando ele. Ele olhou e falou assim, cara, tu não precisava ter feito isso.
E eu me senti tão mal, Alex. Sim. Porque eu falei, pô, Sim. um cara gente fina, me devolveu o drone. É. Mas eu disse pra ele, cara, eu não tinha como saber o que tu ia fazer. Não tira a sua razão, não. Você agiu corretamente, né? Exatamente. Assim, entre aspas, né? Você agiu conforme você queria. Porque, pô, se o cara achou um produto e pôs à venda, ele nem se preocupou, né? Pensei, pô, nem se preocupou em saber quem era o dono disso aqui, né? Acho que ia ser muito difícil. E o drone né? não deve ter ido muito longe também, né? Não, ele, na verdade, ele tinha sido encontrado por um pessoal, uns garis, né? Que daí ele viu os garis pegando, ele deu ali um dinheirinho pros garis e pegou o drone pra ele, né? E Então, pronto. na verdade, ele tinha comprado um drone. Aham. Tem outras histórias aí, Alex. Mas talvez ele tenha ficado sem graça também, não é? E aí, de repente, supôs que era seu e... É que ele disse que ele viu uma foto que tava no cartão SD da GoPro, né? Que daí a minha barba é meio difícil de não reconhecer, né? Então foi por aí. Massa. Cara, interessante. Muito bom. Bom, enfim... já que você ultimamente não tem feito muitos voos, né? E a sua pegada maior é fazer vídeos, né? Então vamos falar um pouco de vídeo, vamos falar um pouco de YouTube, vamos falar um pouco de produção. Fala pro pessoal o quanto é difícil fazer seus vídeos, cara. Então, Alex, quando a gente inicia um canal de YouTube aí, a gente ainda não sabe muito bem como que as coisas vão ser. Na verdade, qualquer coisa. Eu acho que até quando tu iniciou o podcast, tu ainda não tinha um modelo muito bem... Então, tu te vira da forma que tu tem. Tu luta com as ferramentas que tu tem. Quando eu comecei com os aeromodelos, fazendo construções de aeromodelos. Até que a Banggood entrou em contato comigo e começou a oferecer drones para review. E para mim aquilo ali foi maravilhoso, porque do nada, né? Eu tava pagando para fazer vídeos, comecei a receber drones de graça que eu podia fazer conteúdo, ganhar comissão e depois ainda vender o drone, né, e ter um 13º no final do ano. Só que em algum momento eu percebi que esses reviews aí, eles não permitiam que o canal crescesse. Eu fazia um vídeo falando sobre um vazamento da DJI. Olhava lá no Analytics, eu tinha ganho 50 inscritos e um monte de visualização. Depois eu colocava um vídeo de review, sempre negativo. Perdi 5 inscritos, perdi 10 inscritos. Que doido. Aí eu pensei, cara, ou as pessoas não gostam disso ou eu não sei fazer direito. Um dos dois. Então fui reduzindo os reviews e comecei a focar na produção de conteúdo de fato, né? Informação, curiosidades, histórias, né? História dos drones militares, história de não sei o quê. E isso aí realmente é uma coisa que dá bastante trabalho, porque começa tudo com uma ideia... Tem pesquisa, né, cara? Começa com uma ideia que eu tento buscar algo que vá ter interesse de não só da bolha, né, que tem um drone, que está interessado no DJI Fly e tudo mais, mas sim alguma coisa de interesse mais geral. Aí iniciei uma pesquisa que geralmente dura aí entre 4 e 6 horas, né? Eu abro 500 janelas de navegador e às vezes é muito difícil tu encontrar informações ou então pelo menos informações novas que outros canais já não falaram, né? Então, por exemplo, agora teve essa notícia aí que os Estados Unidos estão mandando para a Ucrânia aquele dronezinho Switchblade lá, que ele é tipo um canivetezinho, que depois ele se joga, né? Ele é um drone kamikaze. Eu vi vários vídeos sobre aquilo ali, eu não vi ninguém falando, por exemplo, que a empresa que faz esses drones é a mesma que construiu o helicópterozinho, aquele que foi para Marte, né? Caraca, foi a mesma empresa que produziu o avião, que foi o primeiro avião a propulsão humana a cruzar o Canal da Mancha. Então, eu tento buscar essas coisinhas aí, isso aí consome tempo. Depois disso aí, feita toda a gravação, eu não uso teleprompter, já usei uma época, mas hoje eu acho que o resultado fica muito mais espontâneo. Ah, com certeza. Decorando... O teleprompter, ele faz a gente travar, robótico, né? Vira robô. Então agora o que eu faço? Eu vou decorando os trechos, né? E vou falando com a câmera, depois eu faço os jump cut lá, junta tudo. E isso aí também é bastante demorado, porque eu erro pra caramba. E por último, daí a edição, que é colocar imagens por cima. Isso é uma coisa que demora, às vezes, também 8 horas, né? Pra tu conseguir buscar a imagem adequada, né? E aí também isso aí vai muito do teu nível de exigência. Tu pode simplesmente jogar qualquer coisa, mas se tu quiser um negócio bacana que prenda mais as pessoas, tu tem que achar imagens bacanas. Mas, assim, tem valido a pena, né? Como o meu foco hoje é fazer o canal crescer, isso aí tem feito o canal crescer bastante.
Ótimo, cara. E você acha que o YouTube, ele tem algoritmos e ferramentas que te favorecem? A mim, de forma Não, nenhuma. assim... A canais de nicho, de forma nenhuma, cara. Uhum. E a YouTubers, de um modo geral, você acha que o algoritmo do YouTube é justo ou não? Cara, depende qual é que é o conceito de justo. Porque se tu pegar grandes canais que falam sobre temas de uma maneira geral, sei lá, tu pega Cauê Moura, Nando Moura, enfim, canais desses aí, eu acho que o algoritmo favorece muito porque eles sempre vão falar sobre o assunto do dia. Entendeu? O Big Brother, que aconteceu alguma coisa, os caras dão um jeito de falar sobre isso. Então eles acabam alcançando todo o público que eles querem, tá todo mundo à disposição deles, né? E não isso tem um aí, nicho então, específico. não tem um nicho, eles podem falar sobre o que quiser e eles estão sempre na crista da onda. Né? Os podcasts agora tem muito isso também, né? Eles vão chamar lá as pessoas que estão mais em evidência. Sim. Agora, nicho é muito complicado. Tu pode pegar, inclusive, pessoas aí que eu considero, por exemplo, grandes autoridades aí nesse segmento, que dão cursos, né? Como, por exemplo, Peter Jordan, lá do canal Ei Nerd. Ele dá cursos, ele dá muitas dicas. E uma das dicas que ele dá é o seguinte: falem sobre os assuntos que estão bombando. Se vocês não fizerem isso aí, vocês não vão crescer. Então é o mesmo que dizer que canal de nicho não vai crescer. Porque eu não posso falar, eu nunca consigo falar sobre o assunto do momento. Sim. E existe, inclusive, uma Agora, cobrança... se um drone cair dentro da casa do Big Brother, aí sim, né? Aí isso aí, talvez, né? Essa questão, inclusive, da guerra da Ucrânia, isso aí tá sendo um assunto interessante, relevante. Não, e parece que até drones da DJI encontraram, né? Lançando bombas. Estão sendo usados, exatamente. Então, mas assim, de maneira geral, o canal de nicho, ele não é... É difícil até dizer, cara. Simplesmente ele joga contra. Porque o meu sonho, digamos assim, seria poder falar sobre coisas de interesse geral da comunidade droneira. Entendeu? Mas eu não posso. Eu tenho que ficar buscando conteúdos que furem a bolha o tempo todo. Entendi. E cada novo vídeo que eu faço é uma tensão muito grande, porque, bom, ok, o canal tá indo bem, eu tô escolhendo bem os assuntos, mas é um vídeo que eu faço que não dá certo, ele já vai puxar a média do canal de novo lá para baixo, e a impressão que dá é que o YouTube, ele sempre duvida da tua capacidade de fazer conteúdo bom. Via de regra, o teu conteúdo não é bom, a não ser que tenha ali um pouquinho mais de visualizações, ele começa a entregar um pouquinho mais, e o teu vídeo, então, ele acaba ganhando uma relevância maior, né? Você acha que o YouTube segue muito essa linha que hoje, né, tem aí, vamos falar do TikTok, por exemplo, porque infelizmente eu observo que o TikTok valoriza mais as dancinhas, né, valoriza mais aquilo ali que não tem conteúdo nenhum, né, do que os bons conteúdos. É claro que nós temos excelentes conteúdos ali dentro, né, com muitos, né, inscritos e muitas visualizações, mas aquilo que cansa menos o cérebro, você acha que isso dá mais views ali? Isso aí é outra coisa que, enfim, né, essa geração mais nova aí, ela gosta de conteúdo curto, né? Não tem como tu esperar que uma criança hoje de 5, 6 anos fique vendo um vídeo de 10 minutos no YouTube, ela quer ficar rolando pra cima, né? Sim. Próximo. E isso aí, no final das contas, é até uma dinâmica interessante, né? Tu tá na fila do banco, tu tá... sim. Tu não quer te comprometer em assistir um vídeo muito comprido ali, porque a fila vai andar, tu não vai conseguir terminar. Então eu gosto. Eu, particularmente, eu gosto. Também acho interessante. De TikTok. E tanto é que o YouTube tá tentando copiar eles, né, cara? Com shorts aí. O Instagram também, né? Instagram também, exatamente, cara. Mas, não sei. Eu realmente não sei o que pensar. Eu já coloquei alguns shorts no meu canal. Alguns dão certo, outros não dão. Mas tenho também canal no TikTok lá. Tem vídeo com mais de 1 milhão de visualizações. Aí o penúltimo vídeo que eu botei deu 400 visualizações. Então é muito aleatório pra minha cabeça. Eu preciso estudar um pouquinho mais sobre isso, cara. Sim. Bom, eu até conversei sobre isso outro dia com o pessoal do Espírito Santo. Talvez você já tenha visto eles aí no TikTok, os irmãos K-Waves.
Eles falam sobre curiosidades, né? Ele chega assim, você sabia? Aí tem o casal de irmãos ali no computador e ele chega a voz misteriosa por trás. E eles hoje estão com milhões de seguidores ali, de inscritos. E eu acho fascinante quando o algoritmo consegue flagrar esse tipo de coisa, sabe? Igual o seu conteúdo, por exemplo. Porque, cara, é muito cansativo também a gente ficar só naquelas coisinhas. Eu acho que o algoritmo busca muitas repetições, essas trends. Mas tem trend que é legal, tem trend igual... Eu fiz aquela trend lá, tente não balançar a cabeça com rock e tal. Porra, eu fiz aquilo lá. Mas, cara, não é qualquer coisa que... Não. Tem coisa que cansa, né? Que chega a falar, porra, não aguento isso mais, né? Não, inclusive, independente de ser TikTok, de ser YouTube... tu percebe que os algoritmos realmente eles buscam padrões, né? Sim, e eu sinto isso sim. muito toda vez que eu quero tentar sair um pouquinho do meu tema principal. O YouTube ele simplesmente não entrega os vídeos, né? E mesmo quando tem alguma relação, como eu te citei, né? Os drones que estão indo para Marte. O YouTube, ele simplesmente não acredita que aquilo é um drone. Então ele simplesmente, eu boto o vídeo no ar e ninguém vê, ninguém assiste. Né? E é um assunto muito interessante, pelo menos que eu me recuso a acreditar que eu bote um vídeo, o vídeo tem 50 mil visualizações, falando, sei lá, sobre qualquer coisa, e coloco um vídeo desses aí e não passa de 2.000. Tem alguma coisa errada, né? Então isso aí eu acho que é um aspecto que esses algoritmos têm que melhorar um pouco ainda. Talvez quando o algoritmo ficar um pouco mais cognitivo, talvez ele consiga reconhecer, porque hoje ele é muito matemático. Né? Muito. E a matemática não entra na cognição, né? E, inclusive, hoje o algoritmo ele é muito segmentado e a impressão que dá é que as coisas não funcionam muito bem junto. Por exemplo, tu tem o algoritmo de CTR, que é aquele algoritmo que vai analisar a capa, a thumbnail do teu vídeo e o título, né? Quantas vezes eu vou exibir esse vídeo para as pessoas em relação a quantas vezes elas clicaram. Isso, por si só, já é uma coisa que meio que obriga a tu ficar no limite do clickbait. Então, por exemplo, hoje vazou um tempo atrás vazou ali uma foto do Shell, só da casquinha do Mini 3. Eu lembro disso. Que título que eu botei? Vazaram as primeiras imagens do Mini 3. Porque se eu botasse alguma coisa mais específica, dizendo, vazou algo que possivelmente pode ser, as pessoas não vão assistir. Hoje, vazou as primeiras imagens do Inspire 3. Né? Na verdade, vazaram a imagem do Inspire 3 que caiu lá todo quebrado. Então, o que eu tive que fazer? Na thumbnail, eu tive que restaurar esse Inspire 3 aí no Photoshop e colocar um título: vazaram as primeiras imagens do Inspire 3. As pessoas vão assistir e elas vão ver imagens do Inspire 3 e tudo mais. Mas eu acho que isso aí não é o ideal. O algoritmo te obriga a fazer isso, porque senão teu vídeo simplesmente não é clicado e não importa, nem que tu contrate o Morgan Freeman pra narrar o teu vídeo, né, e o Cameron pra dirigir ele, se as pessoas não clicarem, né, não adianta de nada, cara. Então, algumas coisas eu realmente não concordo como que o YouTube funciona. Cara, eu acho que, e baseado naquilo que você fala também, né, você tem que estudar, né? Acho que daqui a pouco vai surgir a universidade do YouTube, né, para que você consiga compreender de fato como agir. Eu acho que isso é mutante também, né? Porque hoje tá de um jeito, amanhã já entra uma nova configuração nisso tudo, né? E essa inteligência artificial também que trabalha esses algoritmos, ela vai evoluindo e vai aprendendo com tudo que ela coleta também diariamente, né? Não sei, eu acho que isso vai seguindo esse sentido. Bom, para quem faz, né, por exemplo, fala assim, quero começar a produzir vídeo, né? Ser youtuber. Você tem alguma dica de como começar um canal? Você fala assim, o que fazer, o que não fazer? Eu tenho. Primeira coisa, não faça um canal de drone. Essa é a primeira. Vai concorrer com você, né? Tô brincando. Não, você tá enchendo o saco. Sabe que, inclusive, eu já fiz uma vez um grupo de desenvolvimento de canais. Você me falou em off. Isso, exatamente. E as pessoas, elas simplesmente não levam a sério, né? Eu dizia, pessoal, aconteceu tal fato que é extremamente relevante, vocês precisam fazer vídeo sobre isso. As pessoas não faziam. Mas não é por isso. A questão é, drone é um nicho muito
muito pequeno. Muito fechado, impossível tu te manter. É praticamente impossível tu te manter nesse cenário. Quando eu comecei, basicamente tinha 4 canais de drone. Era eu, o Vanzan, o Fabiano Regra, do Mundo Drone, e o Tio DVD. Eu assisti muito o Fabiano Regra. Fabiano Regra. E são os canais que hoje tem mais de 100 mil inscritos. Todos os outros canais que entram e têm interesse em crescer, eles ficam ali um tempinho, desistem, surgem outros, desistem, surgem outros, desistem. Né? Mas essa é a dica do que não fazer. Tá? Dica do que fazer. A primeira e fundamental é tu ter um mínimo de cuidado com qualidade, principalmente de áudio. Tu pode ter até uma câmerazinha meia boca ali no início, usar teu celular. Se tu tiver só ali meia dúzia de dinheiro ali, investe no microfonezinho. Porque muita gente não assiste o vídeo olhando pra tela. Sim. Ele tá fazendo outra coisa. É como um tá mexendo no podcast. TikTok. Exatamente. Cara, então, você... isso aí... Desculpa te interromper, mas você falou uma coisa tão importante, tão interessante, que eu já bati cabeça com isso assim, um monte de vezes. Pessoas que fazem, por exemplo, filmagem de casamento. Eles não se preocupam com o áudio desse vídeo, cara. E aí fica uma porcaria, porque aquela ambiência da igreja, mais aquela quantidade de gente falando, mais a microfonação do padre, a microfonação do juiz e tal. E eu sempre disse, cara, invistam no áudio. E você vem me falar que a primeira coisa a se preocupar, mais do que a própria imagem, é o áudio, cara. Você já tava no meu conceito, assim, como... Mas isso não é um conhecimento que não vem de graça, sim, né? Isso aí vem depois de tomar muita porrada. Com certeza. Segundo, não seja prolixo. Cara, isso aí é assim, ó, é diferente de dar aquela enroladinha pra chegar nos 8 minutos. Se tu conseguir já ia te falar sobre isso também. Se tu ficar enrolando por 8 em cima de um assunto para chegar aos 8 minutos, mas durante esse tempo tu for coeso, tiver ali início, meio e fim, as pessoas vão assistir. Por exemplo, o vídeo de hoje, cara, vazou em Spire 3, duas fotos dele quebrado. O que eu posso falar sobre isso? Sim. Eu não posso falar muita coisa. Então, o meu vídeo ali, ele tem 10 minutos, dos quais 4 minutos eu falei sobre isso. E, inclusive, no final do vídeo, eu fiquei ainda mais 2 minutos falando sobre o fato de eu ter tido que enrolar para chegar nos 10 minutos. Então, isso é diferente de tu ligar a câmera e ficar ali. Ou então tu abre uma janela e esquece de fechar, daí fica a pessoa ali no vácuo esperando tu terminar, tu esqueceu o que tu tava falando, já começou a falar de outra coisa. Então, é importante tu não ter preguiça. Porra, cara, faz um jump cut, tira a parte que tu errou. Se tu errou, começa de novo. Isso tudo é cuidado que tu tem, né? Respeito por quem tá perdendo tempo ali ou investindo tempo te ouvindo. Sim, cara, e eu acho interessante também essa questão. Às vezes, vou dar um exemplo bobo, né? Eu busco aí no YouTube como trocar a resistência de um chuveiro, né? Um exemplo. Aí o cara chega assim: meu nome é fulano de tal e eu tô aqui no canal tal e eu vou mostrar pra vocês como trocar a resistência de um chuveiro, porque não sei o que tem, aí a resistência do chuveiro, não sei o que tem, resistência do chuveiro, papapá, resistência do chuveiro. Pô, já tá lá no título que você vai trocar a resistência do chuveiro. Cara, já falou. Pô, aí eu já pulo lá pra frente, porque isso cansa também quem tá do lado de cá. É o que você diz, até você chegar nos 8 minutos e tal. Inclusive, então tem que ter atenção com isso, né, cara? Inclusive, Alex, em todos os vídeos, acho que 90% dos meus vídeos, desde que surgiu aquela funcionalidade de índice, eu tenho usado. Sim. E mesmo quando tem o vídeo patrocinado, por exemplo, tem uma empresa aí tem uma plataforma de e-learning que ela patrocina alguns vídeos meus, que é Skillshare. Eles pedem que eu fale pelo menos 1 minuto e meio sobre eles. Ah, sim. Pô, é complicado tu manter o interesse de alguém em cima de uma propaganda por 1 minuto e meio. Sim. Então, quando eu termino o vídeo, eu coloco ali, a partir de 1 minuto e 30, Skillshare. Até 4 minutos. A pessoa, ela pode pular. Sim. Entendeu? Sim. Então, tu não pode subestimar, tu achar que as pessoas realmente elas são tão apaixonadas por ti que elas vão prestar atenção em tudo que sai da tua boca. Não, claro. Né? Mas, então, cara, tem formas e formas de se falar também, não é?
Eu acho, assim, que tem uma questão de simpatia, tem uma questão de jogo. De repente, você pode falar de um produto de uma forma maçante, você pode falar desse produto também de uma forma bem leve e descontraída, né? Eu acho que isso é muito relativo. Mas existem os dois públicos. Tem aquele cara que vai querer e vai se interessar, e aquele outro que não vai. Sim. E pra esse cara que não vai, eu prefiro não encher a paciência dele. Claro. Coloco ali, a partir desse minuto eu terminei de falar sobre isso, ele pula se ele quiser. Sim. Eu acho que é muito mais legal do que ficar vendo aquelas pessoas indo nos comentários colocando assim, ó, o vídeo começa em 5 minutos e 30. Né, cara, é desagradável, né? Mas eu até falei hoje, eu também faço isso em alguns canais que eu vejo que o cara tá enrolando demais. Sim. Mas quando é comigo eu não gosto, né? Óbvio, né? Com certeza. E só um último ponto aí que eu acho que é extremamente importante para as pessoas primeiro, pensar em pautas interessantes, não fazer vídeo só porque é dia de botar vídeo. Sim. Tá? E no mínimo, se tu não quer escrever um roteiro, no mínimo, estabelece ali uma lista de itens pra tu falar, pra tu não ficar viajando muito durante o vídeo, né? Né? E principalmente na hora de escolher assuntos, escolha assuntos que não sejam muito específicos. O pessoal me pede, pô, Rafael, tu não vai falar sobre a atualização do DJI Fly? Não. Por quê? Porque eu vou fazer isso aí, meia dúzia de pessoas vai assistir. Muita gente já sabe, quem voa já viu lá a notícia nos grupos, não vai assistir meu vídeo. Eu prefiro fazer um vídeo falando sobre o drone que foi inventado lá, que utiliza motor iônico. É muito mais gente que vai se interessar. Aí você então, sai um pouco do nicho do drone. Tu sai do nicho. Só que, claro, isso é pra quem quer crescer o canal. Claro, Se a pessoa simplesmente quer ter um canal e servir a comunidade, aí são outros 500. Sim, obviamente. Vai na contramão do que muita gente quer hoje, né? Que é ganhar dinheiro, às vezes, produzindo vídeo, né? Sim. Né? E conquistar um público. Rafael, cara, foi muito boa essa conversa, cara. Se eu tivesse com uma cerveja aberta aqui, eu acho que a gente... Poxa, agora que tu me deu essa ideia. Não é? A gente pode fazer isso numa outra ocasião, inclusive um dia, quem sabe, pessoalmente, não é? Totalmente. Cara, eu não gosto muito de estender para não ficar gigante o podcast, né? Claro que a pessoa também, ela pode ouvir tudo ou ela pode ouvir por trechos também. Mas enfim, tem mais alguma consideração aí que você gostaria de falar sobre vídeos, ou sobre drones, ou sobre a sua pessoa, sobre a sua vida? Não, Alex, acho que a gente já passou aí por basicamente tudo, né? Realmente não dá para deixar muito extenso aí, porque senão só os apoiadores do canal ali vão querer ouvir, né? Eu acho que é interessante deixar assim um pouco mais sintetizado aí, que daí a gente consegue entregar o recado aí sem ficar muito enfadonho, né? Sim, com certeza. Cara, quer deixar algum contato, alguma rede social, Instagram? Claro que o pessoal já te conhece, né? Quem vai estar ouvindo aqui vai ser pessoal que gosta de você, que já te ouve aí no YouTube. E é claro que outras pessoas também vão ficar curiosas. Opa, quero começar a assistir esse cara, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque em todos os vídeos tem na descrição todas as minhas redes sociais. Eu tenho, acho que uns 10 grupos de WhatsApp ali sobre diversos assuntos. Tem página no Facebook, canal no TikTok, tem o Twitter, no que Telegram. Agora eu tô no seu Telegram lá. O Telegram também. O Telegram eu tenho que pegar o hábito, eu interajo pouco lá, mas ainda assim eu interajo mais do que no Discord, que é uma coisa que ainda não entrou na minha cabeça. O Discord também ainda não entrou na minha, não. Cara, mas a galera lá do Telegram conversa pra caramba, sem você ou com você. Eu acho isso massa, Eu acho isso muito bacana, inclusive eu tô em débito com o pessoal de lá, né, porque eu acabo, por uma questão de preferência pessoal, eu acabo ficando mais no WhatsApp. Sim. Né, ali no grupo de apoiadores, principalmente. E acabo não indo até lá para ver o que tá rolando, mas é uma coisa que eu preciso começar a fazer mais, até porque o Telegram é muito mais interessante, né, em termos de recursos aí do que o WhatsApp. Né? Sim, com certeza. Ele é menos seguro, entre aspas, né, mas ele tem... Eu acho que é por isso que ele é menos seguro, né? Ele tem muito mais recursos e ele não é ponta a ponta, ele tem um servidor próprio, né, onde armazena tudo. Mas o WhatsApp tem o Zuckerberg no meio. Então, com certeza. Ficando elas por elas. Até que ponto é verdade, né, que esse ponto a ponto, né? Porque o que a gente sabe é que eles utilizam, né? Tudo aquilo que tu conversa no WhatsApp, obviamente, pra te oferecer nada propaganda. É de graça nesse mundo, né? Então, de alguma forma, eles conseguem pegar ali algumas coisas. Sim, se você pensa que é de graça, né? Tá muito enganado.
Beleza, Rafael. Cara, foi muito, muito boa essa conversa. Eu quero voltar a falar com você numa outra ocasião, entendeu? A gente pode trocar uma ideia. Então, voltando aí aos seus contatos, galera, é o seguinte, ó. Quer falar com o Rafael, quer assistir, quer ouvir, quer participar dos grupos, é só buscar aí por Drone Modelismo, Rafael Ritter no YouTube, que você vai encontrar e tá tudo lá, né? Já tá tudo aberto lá na mesa. No Instagram, no Twitter, no YouTube, é tudo Drone Modelismo. Show de bola, cara. Muito obrigado pela sua participação, tá aqui comigo, pela sua conversa, pelo seu papo. No entanto, gente, eu não fiz roteiro para conversar com o Rafael, não. Foi tudo aqui no improviso. Não fiz roteiro, não fiz tópico, não fiz nada. Mas é por quê? É porque eu gosto do seu assunto, eu gosto do seu canal, eu gosto de drone, né? Acho que tem a ver, casa, né? Acho que isso é interessante. Rafael, muito obrigado, tá? Eu que agradeço o convite aí e estou à disposição aí, sempre que quiser bater um papo aí, é só dar um toque. Fechou. Da próxima vez a gente abre uma cerveja, tá? Show. Tá bom, então valeu, galera. Eu falei aqui com o Rafael Ritter do canal Drone Modelismo. Busca por ele lá no YouTube. E se você quer produzir, quer gravar o seu podcast, não se esqueça de acessar www.afabricadepodcast.com.br. Você grava o seu áudio com o seu smartphone, a gente te ensina como gravar, onde gravar, envia esse áudio pra gente, a gente cria as vinhetas, edita, masteriza, cria o canal pra você e de gorjeta ainda publico todos os seus episódios. Um abraço, um beijo, até semana que vem. Tchau! Fábrica de podcast.